Bem-vindos ao nosso quiz sobre as invenções que mudaram o mundo. Vamos testar seu conhecimento sobre quem inventou o que e aprender fatos interessantes sobre cada criação. Prepare-se para se surpreender e se divertir com essas curiosidades incríveis. Vamos começar! O italiano Guglielmo Marconi é o pioneiro do laser, rádio ou radar. O físico e inventor italiano tinha apenas 20 anos quando começou suas experiências com as ondas de rádio. Sua transmissão foi realizada no Canal da Mancha em 1899. Edir Lamar foi responsável por qual invenção? Fogão elétrico, motosserra ou conexão sem fio? Edir tinha uma inteligência acima da média, inventando o sistema que possibilitou a telefonia celular, sendo, assim, considerada a mãe do Wi-Fi. O telefone foi obra de quem? Bartolomeu Cristofori, Denis Diderot ou Alexander Graham Bell? Graham Bell era um fonoaudiólogo que estava pesquisando maneiras de aperfeiçoar seus estudos com surdos. Ele buscava um meio de transmitir palavras por ondas elétricas aos seus pacientes. Foi assim que iniciou os projetos que levaram à construção do telefone. O relógio de pulso foi criado a partir de uma sugestão de quem? Giacomo Adolphi Santos Dumont ou Antônio Rocco? Dumont sugeriu em 1904 criar um relógio com pulseira para ser usado no pulso, o que facilitaria suas consultas enquanto voava. O chuveiro elétrico foi criado por um brasileiro. Seu nome é Francisco Canho, Carlos Lorenzetti ou Jefferson Moretti? Francisco Canho foi o responsável por aprimorar o chuveiro, resolvendo os problemas de segurança e criando o primeiro a operar de forma automática ao se abrir o registro de água. O primeiro modelo bem-sucedido de metralhadora foi patenteado por quem? Richard Gatlin, Caravaggio ou Donatello? A partir da década de 1870, surgiu uma competição internacional para a criação de uma arma simples, barata, confiável e que disparasse mais de um tiro de rifle por vez, de forma automática. O engenheiro estadunidense Richard Jordan Gatlin criou uma arma coerente com todos os quesitos da competição, e que posteriormente levou seu nome, a metralhadora Sistema Gatling. A química Stephanie Kollek criou uma fibra sintética leve e super resistente conhecida como Kevlar. Em qual destes itens o Kevlar é aplicado? Colete à prova de balas, paraquedas ou fibra ótica? Trata-se de um material sintético que apresenta uma resistência em torno de 5 a 7 vezes maior que a do aço. Qual destas invenções automobilísticas foi feita por uma mulher? Limpador de para-brisa, para-choque ou cinto de segurança? Mary Anderson inventou o limpador de para-brisa no início do século XX. Ela teve a ideia enquanto viajava de bonde em Nova York, vendo motoristas abrirem as janelas para limpar a neve. Anderson criou uma alavanca que movia uma escova de borracha pelo para-brisa, facilitando a limpeza sem precisar sair do veículo. Qual foi o objeto criado por Galileu? Bússola, binóculo ou telescópio? A invenção do telescópio por Galileu Galilei constituiu-se como um dos principais episódios da história da ciência. Os franceses Auguste e Louis Lumière foram inventores do que hoje é chamado de televisão, cinema ou máquina fotográfica. Ao herdar a fábrica do pai, os irmãos patentearam o cinematógrafo, uma máquina de filmar, e ao produzir pequenos filmes de cenas cotidianas, fundaram o cinema. Quem inventou o primeiro carro a combustão? Cara Benz, Giovanni Agnelli ou Antônio Jaguar? Philo Taylor Farnsworth consolidou o modelo de algo que é em muitas casas hoje. O que é?
Forno, micro-ondas, campainha ou televisão. A criação do aparelho de televisão é fruto da combinação de vários inventos que possibilitaram a recepção de um sinal elétrico e sua transformação em imagens. Benjamin Franklin, após muitos estudos, criou para-raios, penicilina ou estetoscópio. A descoberta, feita por um acaso em 15 de junho de 1752, começou quando ele usou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. O fio ficou preso a uma chave, também de metal, manipulada por um fio de seda. O francês Louis-Jacques Mandé Daguerre foi conhecido por popularizar a anestesia, fotografia ou iluminação. No dia 2 de janeiro de 1839, o francês Louis-Jacques fez a primeira fotografia da Lua. Ele é apontado como autor da primeira patente para um equipamento fotográfico, em 1837. O americano Samuel Finley Breese desenvolveu o código Morse, sistema binário ou celular. Pintor e inventor americano que ganhou notoriedade em todo o mundo depois de projetar um sistema de sinais conhecido como código Morse, que possibilitou o uso prático do telégrafo. Quem inventou a internet? Jack Dorsey e Larry Page ou Tim Berners-Lee? Em 1989, ele inventou a World Wide Web, um sistema que em pouco tempo permitiria a criação da internet comercial e, assim, a popularização da rede. Quem é o inventor da pilha elétrica? Pierre Curie, Louis Pasteur ou Alessandro Volta? A pilha elétrica foi inventada em 1800 por Alessandro Volta, que empilhou discos de zinco e cobre, separados por papelão embebido em salmoura. Essa configuração gerou uma corrente elétrica contínua, marcando a primeira fonte estável de eletricidade. O que Douglas Cowan-Gelbart inventou? Mouse de computador, CD ou controle remoto? Douglas Engelbart teve a ideia de criar o mouse em 1964. Ele desenvolveu o primeiro protótipo do mouse, que permitia ao usuário mover um cursor na tela, revolucionando a forma como as pessoas interagem com os computadores. As primeiras imagens de veículos com roda datam de 3.500 a 3.350 a.C., 2.500 a 2.350 a.C., ou 4.000 a 3.700 a.C. Evidências arqueológicas, a roda começou a ser usada na Eurásia e no Oriente Médio. A invenção da lâmpada elétrica está atribuída a estes dois: Thomas Edison e Joseph Van, Antoine Van Leeuwenhoek e Ian Wilmut, ou John Harrison e Thomas Newcomen. Thomas Edison é amplamente creditado pela invenção da lâmpada elétrica em 1879, mas Joseph Van, no Reino Unido, também desenvolveu uma versão semelhante em 1878. Ambos eventualmente se uniram para produzir lâmpadas. Parabéns por completar o nosso quiz. Espero que tenham aprendido bastante e se divertido. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Deixe nos comentários qual foi a invenção que mais te surpreendeu. Até a próxima!